Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Emiliano, da Web3 Academy, sou engenheiro de computação e sou desenvolvedor Solid e venho trabalhar com Web3, vamos trabalhar um conteúdo, vamos conversar um pouquinho sobre esse universo fantástico aí da Web3, tá bom? É, no nosso canal aqui nós temos alguns vídeos, né, que já produzimos, que são introdutórios, tal, bem interessante, e a gente pretende fazer com que vocês acompanhem e entendam o conteúdo de forma bastante simples e, digamos assim, objetiva. A gente entende que a Web3 é uma mudança de cultura, é uma quebra de paradigma e a gente pretende ajudar você nessa transição para a nova internet. Então, no último vídeo, nós falamos sobre as diferenças entre a Web 1.0, 2.0 e agora a Web 3.0, trabalhando totalmente descentralizado. E vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante que, com certeza, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a questão relacionada a criptomoedas e tokens, ok? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o conceito de moeda fiduciária, moeda digital, diferenciar criptomoedas e tokens, identificar quais são os tipos de criptomoedas e tokens que existem, para que eles servem. Bom, moeda. O conceito de moeda é algo que a gente nunca para analisar, né? A gente está no dia a dia comprando uma coisa, comprando outra. Ah, eu quero comprar um óculos, eu tenho aqui um óculos, eu vou pagar determinado valor por um óculos. Mas a gente nunca para pensar com calma o que é moeda, o que é o conceito de economia, como funciona a economia em termos práticos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes da economia propriamente dita, mas a gente vai conversar sobre alguns conceitos que são básicos. Eu acho que é importante que você que está aí nos assistindo entenda o conceito que está por trás daquilo, tá bom? Existe uma coisa chamada moeda. A gente vai falar da moeda propriamente dita, eu vou me referir à moeda enquanto isso daqui, tá bom? Então, moeda. Então, a moeda é algo que representa um valor que é comum entre as partes, tá? Então, por exemplo, uma moeda de R$ 1. Então, uma moeda de R$ 1 em qualquer lugar do nosso país, ela tem um valor de R$ 1. Então, se eu quero comprar um determinado item que custa R$ 10, se eu tiver 10 moedas de R$ 1, eu compro aquele item. Então, tudo é uma questão de economia, tá bom? Então, digamos, qual é o que é moeda em termos práticos? A definição de moeda. Vamos lá. Moeda é algo simbólico. Então, ele tem um valor que representa. É estranho a gente falar sobre isso porque, como é que eu posso dizer? A gente faz uma ideia, ou pelo menos tem uma ideia, de que, mas R$ 1 equivale a alguns gramas de ouro. No passado, a moeda era realmente lastreada, tá? No passado, a, a instituição monetária ela emitia um título, na verdade, equivalia a uma moeda lastreada. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês verem. Está aqui uma moeda de Rio da Ilha, Taquara, do Mundo Novo. Então, está aqui, por falta do troco, vale esta quantia de R$ 100. Então, é como se fosse ali um título ao portador, né? Que, digamos assim, estabelece um determinado valor. Claro, isso não é uma moeda, mas é como se fosse, né, um título ou um documento substitutivo de um determinado valor propriamente dito, tá bom? Então, voltando aqui à questão da definição de moeda. Então, moeda é simbólico, ele tem que ter um valor naquilo que representa, ele tem que ser tangível, é algo que eu possa pegar, né? E representativo, ele funciona como um substituto de um valor real. Dentro desse esquema de representativo, havia a ideia da moeda lastreada, né? Ou da moeda fiduciária. A moeda lastreada, ela, até os anos 70, acreditava-se que a moeda estava lastreada em ouro.
ou depois a moeda fiduciária, ou seja, ela passou a ser lastreada nas riquezas do país. Daí a razão pela qual alguns países que têm uma economia mais pujante têm uma moeda mais forte, como o yuan, por exemplo, da China, o dólar dos Estados Unidos, o euro na Europa, né? É interessante dizer que a Inglaterra não faz parte do, da União Europeia para fins de moeda. Então, quando houve a adoção do euro como moeda para todos os países da Europa, a Inglaterra permaneceu com a libra, tá bom? Então, essas questões aí são questões bastante interessantes e é bom que a gente entenda para que a gente tenha a compreensão de como se encaixa a criptomoeda nesse universo aí, tá? E o valor da moeda está associado realmente à existência. Quanto mais raro, maior valor. Quanto mais disponível, menor valor, tá bom? Então, imagine você que num passado você poderia, por exemplo, trocar 10 cabras por um saco de moedas. Então, alguém estabeleceu que um saco contendo tantas moedas, você poderia comprar 10 cabras. Em alguns locais do nosso país ainda existem pontos de troca, onde você pode levar um bem que você tem e não tem mais interesse em permanecer com ele, para trocar por algo que você procura, numa coisa chamada escambo. Tá? E claro que essa ideia do escambo não é uma ideia nova, é uma ideia que existe aí desde a época dos ancestrais, os homens das cavernas, dizem os estudiosos do assunto, já faziam trocas entre si, de trocar, por exemplo, aquele que produzia lança ou produzia algum instrumento específico, podia trocar com outro que cuidava de animais ou cuidava de plantas, enfim, já naquela época economia já existia nesse sentido aí, tá? E é importante a gente entender que a economia é o que fez o homem viajar nas grandes navegações da Espanha, procurando chegar na Índia, na China, que é onde haviam as especiarias, né? Então isso tudo motivou toda essa corrida que deu origem, inclusive, à América do Norte, deu Cristóvão Colombo, deu origem à América do Sul, particularmente aqui o Brasil, a descoberta do Brasil, Pedro Álvares Cabral e assim por diante. É história. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Então, moeda é uma forma padronizada. Todas as moedas são iguais. Claro, você vai pegar um saco de moedas de R$ 1, toda moeda de R$ 1 é igual, toda moeda de 50 centavos é igual. É uma forma simbólica de representar valor. Ela é tangível, né? Eu posso pegar. Ela é portável, posso colocar no bolso. E não volátil, ela tem um valor fixo. Então, em qualquer lugar do país, R$ 1 vale R$ 1. Tá? Ela é originada num processo de cunhagem ou moldagem. Tá? Ela pode ser uma moeda derretida num molde, numa forma, ou pode ser prensada. E, claro, adotada por uma comunidade, grupo, população. Até existe o caso da Mumbuca. Eu já havia comentado num vídeo anterior a Mumbuca. A Mumbuca ela é uma moeda social lá do Rio de Janeiro, da cidade de Maricá. Então eles criaram lá uma moeda, tá? E um sistema financeiro que até virou banco, né? Então, digamos assim, é uma moeda social, né? Tem uma finalidade social e é uma coisa, digamos, bastante interessante ver o funcionamento disso em pleno século XXI, tá bom? Então é uma coisa importante que a moeda realmente ela é a identidade de um povo, tá? Emitida por uma autoridade monetária, no caso aqui a prefeitura de Maricá emitiu essa moeda social para atender pescadores e o pessoal que mora naquela região tem dificuldade de acesso ao sistema financeiro que a gente utiliza. E aqui também a questão da Web3 ela tem também esse propósito, né, de permitir o acesso a valores e recursos por meios
dessa moeda digital e eletrônica, tá bom? Finalmente, o conceito de moeda lastreada e moeda fiduciária. Moeda lastreada é aquela moeda que está atrelada a um valor, por exemplo, o dólar. E a moeda fiduciária, que é a moeda que não tem um lastro específico. Ela depende apenas de valor de circulação e de comércio, certo? Então está aqui o exemplo da nossa moeda, no caso, a moeda da nossa Rainha Elizabeth, a Libra. Bom, vamos falar sobre ativos digitais. Então, da mesma forma que nós temos os ativos físicos, nós temos os ativos digitais. Então, na verdade, o ativo físico é aquilo que eu consigo pegar, né? A moeda. E o ativo digital, ela é uma abstração do valor fiduciário, tá? Ela, ela abstrai de forma eletrônica o valor, digamos, de uma moeda ou de um direito de propriedade que esteja associado. Ela não é tangível, tá? Ela não é portável e ela é extremamente volátil. Tá? De modo geral, ativos digitais, a gente fala criptomoedas de modo geral, eles são ativos altamente voláteis. Por quê? Porque depende de uma série de variáveis que a gente às vezes não consegue controlar. Eu me lembro quando o Elon Musk, falamos isso em aula anterior, mas sempre é bom falar, falou sobre o Dogecoin, manifestou um interesse por aquela moedinha Dogecoin. E quando ele falou no Dogecoin, o Dogecoin deu uma pipocada aí lá pelos idos, olha lá, chegou hoje está valendo quanto? Teve um mínimo aqui, olha, 49 centavos, está se recuperando um pouquinho aqui, mas não é uma moeda de muito valor, na verdade. Mas tá aqui o Dogecoin, é uma moeda. Na verdade, ela é uma criptomoeda mesmo, né? Ela não é um token, ela é uma criptomoeda. Ela é baseada numa estrutura de Litecoin, tá? Então ela é uma criptomoeda e particularmente eu acho fofo esse Shiba Inu, que é o cachorrinho aí que faz parte dessa, que representa essa moeda aí, tá? Então é uma criptomoeda e eu me lembro que à época o Elon Musk comentou que ele comprava ou gostava do Dogecoin e ele deu um pipoco ali, subiu o valor, tá bom? Então, criptomoedas não têm um valor fixo, tá? Ela é interessante, ela origina-se a partir de uma transação digital registrada em blockchain. Então, se for uma criptomoeda, ela utiliza a própria estrutura da rede como plataforma. Se for um token, aí sim usa uma plataforma existente, pode ser qualquer uma delas, do Bitcoin, da Ethereum, da Tether, enfim, dos vários protocolos que existem, Ripple e assim por diante, tá? Os ativos digitais, de um modo geral, eles são reserva de valor, ou seja, eu posso comprar como investimento, esperar aquele ativo valorizar para então vendê-lo novamente, ou eu posso usar como pagamento pela prestação de serviços ou pela compra de um determinado item de consumo. Para que eu possa considerar aquilo um ativo digital, eu tenho esse tripé aí que eu tenho que observar. Primeiro, tem que ser um arquivo ou um dado digital. Tem que ser uma informação registrada em blockchain, tá? Ter um valor, que pode ser um valor financeiro ou um valor de utilidade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E ter um proprietário identificável, ou seja, todo ativo digital ele tem um ponto de origem e ele é rastreável. Eu sei em que carteira aquele ativo digital se encontra. Eu posso não saber quem é a pessoa dona da carteira, mas eu sei onde aquele ativo está e em qual carteira ela. Wallet, né? Nós falamos nas aulas anteriores, né? De wallet, a gente sabe que aquela aquela conta, digamos assim, contém aqueles ativos digitais específicos, certo? Então,
Há uma confusão, as pessoas costumam confundir, mas a diferença entre criptomoedas e tokens, ela é um pouco sutil, mas eu vou conversar com vocês. Criptomoedas, elas foram criadas para serem realmente reserva de valor e, em algumas situações, até utilizadas como meio de pagamento. Tá? Elas possuem a sua própria blockchain nativa. Nós vimos isso na aula anterior, né? Falamos sobre protocolo. Né? Então, um Bitcoin é uma criptomoeda do protocolo Bitcoin. A Ripple é uma criptomoeda do protocolo de mesmo nome. O Ether é uma criptomoeda do protocolo Ethereum. Tá? Então, ela é intrinsecamente relacionada ao protocolo que deu origem à criptomoeda, certo? Está aqui a logomarca do protocolo da moeda, né, do Ethereum, ok? Bom, em relação a tokens, então tokens são ativos digitais que eu crio por meio de smart contracts. Então, smart contracts são, de um modo geral, a gente vai aprender a construir um aqui. Smart contracts são programas de computador que eu programo para armazenar na blockchain. E esse programa de computador armazenado na blockchain, ele pode, inclusive, criar um token. Esse token eu posso utilizar para os mais diversos fins, desde reserva de valor até como um token utilitário, um token de governança, onde pessoas que têm um token têm direito de voto, dependendo da quantidade de tokens que possuem, e assim por diante, tá bom? A gente vai falar um pouquinho à frente, mas é importante a gente ter a noção de que, diferentemente da criptomoeda, que é como se fosse o sangue daquela rede, a criptomoeda usa uma rede específica. Tá? Eu posso criar um token baseado na rede Tether, por exemplo, como o próprio USDT, né? Que é um token associado ao dólar e roda na plataforma da Tether, ok? Então eu posso utilizar tokens, por exemplo, como reserva de valor, eu posso usar tokens como itens de governança, frações de ativos físicos dentro de um processo que a gente chama de tokenização e podemos também transformá-los em colecionáveis digitais, certo? Tipos de token. Então, tokens utilitários, tokens de segurança. Então, eu posso usar, por exemplo, tokens utilitários. Imagine você que você tem uma plataforma que você desenvolve e você quer que o cliente, para usar a plataforma, ele tenha que comprar um token que você produz. Então, esse token é um token utilitário. O Ethereum, do ponto de vista de fazer funcionar a taxa de gas, ele comporta-se como sendo um token utilitário. Tokens de segurança, por exemplo, pode representar ações de uma companhia. Tokens de segurança também podem ser utilizados para validação de usuário. Então, as utilizações são as mais diversas. As stablecoins são tokens que são atrelados a ativos físicos, como por exemplo o dólar, tá? Tem aí o exemplo o USDT, o USDC, tá? E tokens de governança. Eu posso, por exemplo, lançar uma tokenização de ativos, tá? Eu quero tokenizar uma determinada propriedade, vendo os tokens, eu vou fazer uma assembleia, quem tem mais tokens decide em função da quantidade de tokens que possui. Tá? Então, tokens podem ser utilizados inclusive como tokens de governança. Os NFTs, eles são um tipo de tokens interessantes. Tá? Eles são chamados tokens não fungíveis. Diferentemente da moeda fiduciária, tá? Do token comum, o NFT é um tipo de token que é único. Então, eu posso, por exemplo, criar um token não fungível. Ele é um ativo único. Ele representa aquele item único que existe. Houve até o caso, deixa eu ver se eu localizo aqui,
tem esse artigo aqui bastante interessante que fala sobre a, a Mona Lisa como a Mona Lisa tokenizada, né? Tem aqui um, pronto. Então fala sobre a história do NFT. Aqui essa imagem que vocês estão vendo é do NFT mais caro do mundo, tá? Foi vendido por 69 milhões de reais. Ele tem uma característica interessante, a quantidade de NFTs dentro disso e a densidade de pixels que está aí dentro realmente é gigantesca. Então ele foi vendido. Então tem vários casos e recentemente tivemos aí a Mona Lisa. E aqui os primeiros 5.000 dias de NFT que um artista, digamos assim, gerou. Então é uma arte digital, por exemplo, isso daqui pode ser vendido como uma arte digital. Aí você pergunta, professor, mas tudo bem, eu posso dar o print disso daí e dizer que eu tenho uma arte digital também? Bom, sim e não. Por quê? O NFT, quando ele é vendido para alguém, e ele é único, fica registrado no smart contract do NFT. Então, eu consigo rastrear, é interessante a conversa sobre isso, eu consigo rastrear aquela obra de arte. Então, por exemplo, essa arte, essa imagem que a gente gerou agora, que apresentou agora, aqui, é uma imagem bacana, é uma imagem bonita. Você pode até pegar aqui, imprimir, botar num quadro na sua casa, tudo mais. Mas não vai ser a original. Por quê? Porque a original, ela tem um certificado de autenticidade dado pelo smart contract que deu origem ao NFT. Então, nesse smart contract que deu origem nesse NFT, está dizendo lá quem é o proprietário, qual foi a carteira que criou aquele NFT. Aquele NFT foi criado com um valor inicial de tanto, foi vendido para uma pessoa. Então essa pessoa está registrada lá, a carteira dela, ela é a dona desse NFT. E se você comprar esse NFT desta pessoa, estará registrado no smart contract de forma rastreável que você é o proprietário dessa arte autêntica, registrada em smart contract. Lembrando que o smart contract registra na blockchain, que é permanente e imutável. Ou seja, todas as transações de transferência daquele bem, daquele NFT, de quem criou o NFT até chegar nas suas mãos, ser propriedade sua, tudo isso estará registrado de forma transparente e imutável em blockchain. E o mais interessante, que talvez as pessoas ainda não entendam muito bem, cada percentual de negociação, o autor da obra pode receber indefinidamente, para sempre, um percentual, claro, a depender do que foi programado no smart contract. Daí a importância de realmente contratar uma empresa, como nós temos a Blockchain Tech Brasil, que nós trabalhamos também com desenvolvimento de soluções para a Web3. E você pode contratar uma empresa e colocar lá, não, eu quero 5% do valor negociado nesse NFT, eu quero que caia para a minha conta. Então, a depender da quantidade de negócios que for feita com aquela obra que você produziu, cada vez que aquela obra é negociada, você recebe os royalties decorrentes disso daí. Tá? Então, ainda a gente está fazendo um trabalho muito forte aí de esclarecimento, conscientização, procurando chegar nos artistas e dizer para eles, olha, tokenizar a sua arte, converter em NFT, é como se você acompanhasse para sempre aquela peça que você produziu. Tá? É importante a gente esclarecer, porque realmente existe muito descrédito em torno disso.
que ocorre na prática hoje é que nós vivemos numa sociedade em que as coisas são produzidas em quantidade, em série, por máquinas. Aqui no Nordeste, particularmente, nós temos os nossos artesãos produzindo arte com as mãos, de barro. Na Amazônia também temos, né? Produção dos itens em barro. Ou seja, cada item daquele, cada jarrinho daquele de porcelana, de cerâmica, ele é único. E pense você que seria interessante se um artesão daquele vendesse uma peça de cerâmica, de barro, e aquilo tivesse um valor, e ele pudesse saber por onde anda aquele item, né? Aquele item que foi produzido lá nos anos 2000, está na casa de quem? Ele lembra para quem ele vendeu, mas se aquela pessoa que vendeu vender para outra pessoa, ele não vai saber. E também não vai ter ganhos decorrentes dessa negociação, tá? Então, os NFTs são uma alternativa de mercado, de comércio, muito interessante, particularmente por quem produz arte, quem produz música, tá? Mas a gente entende que no Brasil tudo é cultura. Cultura no sentido de mudar a cabeça das pessoas para que elas enxerguem uma oportunidade de ganhar um pouco mais com aquilo que elas produzem. Tá bom? Esse é o nosso papel. Por isso que a gente está aqui batendo um papo, conversando sobre isso. E também, agora, por último, os tokens vinculados a ativos que podem ser propriedades, imóveis, enfim. É o que nós vamos falar mais adiante quando falaremos sobre tokenização imobiliária. Em resumo, para a gente encerrar a aula de hoje, ativos digitais representam um valor no mundo real e são intangíveis, diferentemente das moedas, tá? Então, nos ativos do mundo dos ativos digitais, nós temos criptomoedas e tokens, tá? As criptomoedas, elas são parte integrante do próprio ecossistema. No caso, Bitcoin, o ecossistema do Bitcoin. O Ether, ecossistema da Ethereum e assim por diante. Os tokens, por outro lado, são criados em cima de plataformas que já existem. Então, por exemplo, eu posso criar um smart contract que dê origem a um token. Esse token com um propósito específico. E esse token pode estar vinculado a uma determinada plataforma, ou a um determinado produto, ou a um determinado serviço. Tá? E é isso que a gente vai aprender aqui, a escrever contratos inteligentes e até a produzir tokens. Produzir um NFT, por exemplo. Tá bom? Tokens podem ter valor, no meu caso do USDT, USDC, que são tokens que possuem valor atrelado ao dólar, tá? E eu também posso criar tokens, no caso tokens não fungíveis, para representar uma arte e que, digamos assim, quando comercializada, eu possa ganhar, ter os ganhos dos meus royalties em função da negociação que for feita com ela, tá bom? Então aquele token que você fez, produziu, pode ser um token barato, de nível de centavos, e de repente pode cair no gosto popular e acabar sendo um token valorizado. E claro, quanto mais valorizado, desde que você anuncie nos marketplaces corretos, quanto mais valorizado, mais você vai ganhar por isso, certo? Bom, então vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, ative o sininho aí para receber as notificações de atualizações, tá bom? Agradeço a sua participação aqui na nossa aula e aguardo você no próximo vídeo. Obrigado e até lá!